Olá, amigos lindos, aqui é Yu, e sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde eu vou contar a história do A Turk Side Story, que é uma novel oficial de Final Fantasy VII. Essa é a segunda parte desse vídeo, então se você perdeu a primeira, o vídeo tá aqui na descrição e nos cartões à direita do vídeo, que eu imagino que seja esse lado aqui. A primeira parte do vídeo, ela conta com os 15 primeiros capítulos, e essa que eu vou fazer agora, eu pretendo falar um pouquinho dos 15 outros capítulos, né? E o primeiro capítulo é esse daqui. Eu não mostrei imagens pra vocês e eu também omiti algumas informações porque na verdade eu esqueci, sendo bem sincera. Mas eu espero mostrar aqui o melhorzinho. Aqui. Aqui a gente tem o Evan e aqui a gente tem os outros personagens que a gente pode considerar principais da série. No caso é a Kyrie. Aí aqui a gente tem o Evan. Aqui a gente tem o Reno e o Rude, e aqui a gente tem a Tifa e o Cloud. Desisto, vou colocar aqui. Pronto, esse é o Evan. Aqui também tem, na capa tem o Evan, e atrás tem a Kyrie, eu não tinha mostrado. Mas bem, da última vez eu tinha feito um roteiro mó bonitinho, escrito e tal, eu basicamente li esse roteiro, por isso que ficou tão certinho, né? Só que foram anunciadas um monte de coisa de Final Fantasy XIV. Vai sair em breve. Eu falei, mano, preciso terminar logo esse negócio de Final Fantasy VII. Então vamos, em cima da hora, de improviso mesmo, continuar tudo, as histórias. E coisas que eu omiti ou não entrei em detalhes, que eu vi que na verdade talvez seja um pouquinho útil a gente entrar no aspecto, é que quando o Reno fala pra Kyrie sobre o fato de ser perigoso ela deixar que outras pessoas saibam que ela faz esse serviço, falando que ela escuta ou consegue se comunicar com o Life Stream por conta dos Ancients, ela decide que ela vai parar com os serviços da Mireille Service Investigative, porque sim, sabe? Só que o último serviço deles vai ser do Sr. Ard, porque, bem, eles já aceitaram o pagamento, que eram todas aquelas matérias e tal. Outra informação importante, um pouco da descrição dos personagens, para que eles sejam mais visualizados lá na frente, principalmente o Fábio, porque ele é muito presente na história, né? No caso do Evan e da Kyrie e do Leslie, a gente não precisa descrever tanto eles, porque o Leslie e a Kyrie temos no remake, eu mostrei a imagem pra vocês. Eu mostrei agora pra vocês como é o Evan, pra vocês terem uma imaginação melhor dele. E no caso, o Fábio, ele é descrito como alguém que tem um rosto bem redondo, sempre tá usando óculos e tudo dele é verde. Tudo dele, a roupa... Tudo. Casa toda decorada verde. Deixa eu ver, tinha mais algumas coisas que eu esqueci. Atrás da foto, uma coisa que o Evan notou é que o telefone que estava atrás das fotos era o telefone da casa que ele vivia em Midgar. Eles atualmente moram no Edge, né? Onde tem o novo Seven Heaven, onde tem aquele monumento sendo criado pela Shinra. Mas os serviços de investigação lá da Mireille continuam em Midgar. Então, apesar de Midgar ter aquele perigo de colapso e tal, tem gente que ainda vive em Midgar. Tem gente que não tem como ir pra Edge, ou tem gente que ainda é apegado em Midgar e ainda vive lá. Isso é o que eu me lembrei. Se eu estiver falando alguma parte da história que tenha sido dito nas primeiras partes que eu não citei, eu dou um recapitula meio que nem eu fiz com o Kyogi, que eu não tinha explicado quem era o Kyogi na hora que ele foi apresentado, mas na hora que ele foi citado e realmente tinha uma importância, eu dei uma breve explicação. Eles estão lá no carro, na van, eu não entendi ainda que diabo de carro é, por causa que escreveram carro, mas eu não faço ideia de carros. Mas bem, enquanto isso eles estão conversando e tal, rola assim um leve não, foi tudo menos leve o ciúme que o Evan sentiu do Rufus quando a Kyrie começou a elogiá-lo. E aí rola uma discussão muito louca, em que basicamente o Evan chega pra ela e fala, tá, então por que você não volta pra ele? Ela fica puta e a Kyrie atirou com o revólver que o Rufus tinha dado pra eles. Com isso, o carro que eles estavam
capotou, bateu, não dá a entender direito o que acontece. Basicamente, você só vê a reação do impacto dentro do carro. Como ele não estava no volante, a única descrição dele é que, de repente, a Kiri caiu pra cima dele conforme o carro tava caindo, batendo, não sei explicar direito. Basicamente, o bagulho capotou loucamente e ele acabou caindo desacordado. Então a gente tem um trecho um tanto quanto estranho, que não faz o menor sentido, porque está aqui toda a treta com a Kiri dentro do carro. Aí a gente tem esse trechinho e aí a gente pula pra outra coisa aqui, totalmente aleatória. Porque essa partezinha, ela é citada só uma frase, falando, aparentemente tem alguma coisa de errado com a cabeça dele também. Eles disseram que a mãe dele desmaiou quando ouviu. E então ele escuta essa voz vindo de uma mulher atrás da orelha dele e com um cheiro muito forte de desinfetante. E depois a voz falando, shh, não fale sobre isso na frente dos pacientes. Enquanto ele, sabe quando você tá dormindo, aí você vê umas vozes e fala, isso é bizarro. Então, era basicamente isso. Quando ele acorda com uma luz na cara dele, ele tá no consultório do Dr. Drake. O Dr. Drake pergunta se ele tá bem. Ele diz que sim, só que ele tá com a cabeça ainda doendo. A Kiri entra, pergunta se ele tá bem. Ela pede 1000 desculpas pelo que ela fez. Ela ainda não sabe o porquê ela fez aquilo. Ela diz que ela vai esperar ele. Ele fala que ele não. Que ela pode ir na frente, não precisa esperar. Ela vai embora. A Kiri, ela deixa o revólver do Rufus com o Dr. Drake junto com as matérias como pagamento por cuidar do Evan. O Dr. Drake, ele não aceita o revólver. Ele pede para que ele devolva para Kiri, mas ele só as matérias já paga o atendimento dele e sobra, sabe? Mas antes de ele sair, ele fala pro Evan que o correto seria que ele fizesse uma bateria de exames. Só que ele não tem aquele tipo de equipamento lá. Então, qualquer coisa que ele sentisse, qualquer absoluta mesmo, era para que ele avisasse o Dr. Drake para que ele voltasse ao normal. Qualquer tontura, visão embaçada, ou qualquer coisa assim, ele voltasse a falar com ele, porque esse tipo de coisa é meio grave. E o Dr. Drake também pede desculpas a cicatriz que ele deixou no Evan quando ele fez a primeira cirurgia. Ele explica que ele era um médico de guerra e normalmente soldados e a infantaria da Shinra, quando eles têm um ferimento tão grande que precisa de pontos, eles fazem questão de que essa cicatriz seja visível, meio que para se vangloriar de feitos de guerra, sabe? Então, no momento em que ele foi tentar costurar o moleque, ele já tinha desaprendido como fazer um ponto que não fosse deixar cicatrizes. Então ele pede desculpa pro Evan. O Evan fala tipo, tanto faz, sabe? Eu tô tanto tempo com isso que eu não ligo. Então, saindo do consultório, ele vai direto pra Doyleville. Quando ele chega lá, ele encontra o carro do Doyle do lado de fora, estacionado, o que era muito estranho, porque nessa loucura que rolou no Hillen, basicamente eles roubaram o furgãozinho da Shinra pra escapar e acabaram abandonando o carro deles lá. E aí por isso que eles estranham, tipo, o que o carro tá fazendo aqui? E aí eles explicam, o Doyle explica que o Reno trouxe o carro de volta e pediu pra que eles devolvessem o furgão, simples assim. Quando ele chega na casa do Doyle, na verdade tá todo mundo lá, então tá o Fábio, tá o Trop, tá o Kyogi, tá o Beats que atende a porta. E eles explicam que quando eles detonaram a parede pra salvar o Trop, eles não só detonaram medicamentos, como eles detonaram também equipamentos médicos. E meio que como uma forma de eles pagarem para eles vão todos trabalhar na construção do monumento. Não porque é a Shinra, e a Shinra tá cobrando, mas porque agora aqueles equipamentos médicos, eles precisam deles. Então, basicamente, o que eles fizeram foi destruir algo que serviria para eles no fim das contas. Então eles vão ajudar na construção do monumento para meio que quitar essa dívida. E nisso, o Reno deixa uma mensagem pro Evan que é: você brincou com a gente, você vai nos pagar. E ele fica tipo, eita porra, fudeu. Lá a galera quer saber o que aconteceu lá dentro, porque, bem, eles chegaram depois, não estavam com ele. Ele explica toda a situação, ele só diz que eles queriam que ele fosse um sósia
pro Rufus, que tava vivo. Todo mundo fica surpreso com o fato do Rufus estar vivo. Perguntam pra ele se ele concordou com isso, e ele fala, não, óbvio que não. O Fábio fala que então espera poder um dia matar o Rufus por tudo que ele causou na vida dele, porque é culpa da Shinra, os pais do Fábio e do Beats estarem mortos. Esse também é um dos motivos pelo qual o Evan tá ocultando tanto, omitindo tanto a parte do sou meio irmão assim do Rufus, porque a Shinra já causou tanto mal para aquelas pessoas, para todos ali, que vai saber a reação deles se eles descobrirem a verdade, não é? O Fábio pergunta se passaram a mensagem para ele do Reno e ele diz que sim. E ele fala que, talvez assim seja melhor você sair da cidade. Para isso, eles deixam o carro pro Evan, só que eles avisam que o carro tá com pouca gasolina. O Evan pergunta, tá bom, então como que eu consigo mais gasolina? E eles falam, você pode pedir pra WRO. Melhor não, né? Ele fala, você pode, né, conseguir por outros meios, sabe? Aí ele, beleza, dinheiro não vai ser um problema. Ele concorda em deixar a cidade e sair de lá pra nunca mais voltar. Isso teria paz à vida de todo mundo, sabe? Tanto a dele quanto daquela galera lá que começou a... Eu ia falar, começou a tomar no cu por causa dele, mas não começou não, foi por causa de besteira do Fábio e descontando o Evan, na minha opinião, mas tudo bem. Ele fala, tudo bem, sem olhar na cara de ninguém e só vai embora. Ele vai até na casa dele, que ficava no Doyelville, pega todas as coisas dele, as principais roupas que ele iria usar, e então tranca a porta. E ele pensa que, tipo, qualquer coisa que, se ele precisasse demais, ele que comprasse no meio do caminho, sabe? Pega todas as coisinhas, coloca no banco do passageiro, entra no carro e quando ele tá já acelerando, prestes a partir... A propósito, ele não sabe dirigir. O Fábio para ele, pela janela ele dá meio que uma bolsinha de pano pra ele e fala que aquilo é um presente de todos ali. O Fábio se despede e fala, dá um oi pra Kiri por mim, ele fica meio tipo, Ele, ué, ela é a tua cúmplice, pelo que a Shinra sabe, né? Ele, tá, Vou dar um oizinho pra Kiri, claro. Com o carro, ele dá uma volta na Praça Central, tomando muito cuidado pra não atropelar ninguém, né? Afinal, é a primeira vez que ele tá dirigindo de fato. E ele vai pra o quadro de avisos que tem lá perto da comunidade. E ele tá procurando por algum banner, alguma coisa de um serviço de entregas, que ele lembra que fala alguma coisa de fazer transportes longos e... distantes, lembrei a tradução, que é o Strife Delivery Service. Ele lembra que ele tem um panfletinho disso no bolso, que é aquele que ele arrancou. Ele vai lá ver e ele vê que tem um número para ele poder entrar em contato. E ele lembra que uma pessoa que tem um telefone para emprestar é o Dr. Drake. Então ele vai lá pro consultório do Dr. Drake pedir o telefone emprestado. No consultório do Dr. Drake, o Evan pega o telefone, liga pro serviço de entregas Strife e ele é atendido por uma voz de um menino. Parece uma criança. Ele pergunta onde que ele se encontra, qual é o tipo de entrega, o que ele quer que entregue. O Evan fala que ele quer fazer a entrega de uma carta até de um ponto a outro de Edge. E ele fala que, tudo bem. Ele fala, você pode retornar em 15 minutinhos? Aí ele fala, tudo bem, posso. E aí ele fica lá esperando com o Dr. Drake. Nisso ele repara o Dr. Drake vendo um livro estranho, com umas imagens mais estranhas ainda. No livro parecia ter a imagem de um braço com formato estranho, todo mumificado. O Evan fica olhando meio estranho, parece... Tem umas outras fotos, parece de uma mulher meio bizarra. E aí o médico até fala, interessante, né? Ele, a múmia... Ele é impressionante, é incrível como o corpo consegue se manter preservado depois da morte. Depois de 15 minutos ele volta a ligar. Dessa vez quem atende é uma garotinha e ele fica pensando, caraca, não tem um adulto que trabalha nessa empresa, são crianças. E aí ele fala, não, é que eu falei com o Denzel há pouco tempo e ele pediu pra eu retornar. E a menina falou, desculpa, é que o Denzel não está se sentindo muito bem. Ele não pode falar agora. Aí basicamente a menina desligou na cara dele. Isso, voltamos para o Reno e o Rouge. O Reno pergunta se ele viu para onde o Evan estava indo e o Rouge fala que sim, ele viu o carro passando e o Evan dirigindo. E o Reno tá muito pistola, ele tá muito indignado. Como
Como ele pode simplesmente ignorar o fato de ele ter um meio-irmão? E o Rude fica tipo, você tem que ver o lado deles, né? E o Ren fica tipo, eu estou vendo o lado deles. Se eu tivesse um meio-irmão, eu faria de tudo por ele. E aí o Rude fica meio tipo, eu não preciso disso, sabe? Meus companheiros de trabalho é a única coisa que eu preciso. Aí o Reno vira e fala, você não é muito de família, não é mesmo? E o Rude só responde, eu sou um Turk. Cabeça fria, coração frio. E o Reno fica tipo, não seja assim comigo. Já basta o Tsong e a Helena mal atendendo as minhas ligações. E aí o Rude fica tipo, eles não estão atendendo suas ligações. De volta à conversa bizarra do Dr. Drake com o Evan, o Dr. Drake ele tá explicando que aquela criatura bizarra nas fotos se chama Genova. Ele pergunta se ela é uma mulher, o Evan, e ele responde que sim e não. Eles dizem que a Genova consegue ler as mentes humanas e controlar elas. As células foram usadas em diversos experimentos. Ele diz que aquele braço mumificado na imagem é realmente de uma mulher, mas é de uma mulher humana, ao mesmo tempo que também é da Genova. E aí o Evan fica tipo, não entendi não. Aí ele fala, é meio difícil de explicar. A Genova é um mistério biológico. A Shinra estudou ela por muitos anos. Aparentemente ela simplesmente caiu do espaço há milhares de anos atrás. E ela é chamada de a calamidade dos céus. Eles estão conversando quando a porta do consultório abre. E um cara, apesar de bonito, com uma cara meio emburrada, entra. E o doutor pergunta se era o paciente que ele estava aguardando. Ele fica tipo, não, eu que chamei você. Aí ele se toca que, na verdade, aquele é o responsável pelo Strife Delivery Service. Ele fica meio sem graça porque, no fim das contas, ele não tinha carta nenhuma para ser enviada nem entregue. Ele só queria mesmo saber como conseguir gasolina. E ele, sem falar muita coisa, pergunta depois, se explica que não tinha nenhuma carta, pergunta pra ele onde conseguir gasolina. O Cloud responde pra ele que é só você falar com a WRO. E aí ele fala, não tem outros meios. O Cloud pergunta, você tem dinheiro? Ele falou, tenho. E o Cloud só fala pra ele, vá para a favela, encontre Dom Cornel no Wall Market. Fale que o Cloud que mandou você. O Cloud, né? Por causa que eu tenho uma pronúncia errada pra caramba, mas dane-se. Aí ele pergunta, você acha que ele tem o suficiente pra que eu vá pra Nibelheim? Cloud pergunta, porque você tá querendo ir pra lá. Ele fala que são assuntos pessoais e que ele tá procurando um membro da Soldier. O Cloud fala que é muito longe de lá e é perda de tempo. E ele fala, mas como você sabe disso? Que meios que eu tenho pra chegar lá? Então o Cloud fala, pergunte pra Tifa no Seven Heaven. O Cloud ele só vai redirecionando as pessoas. Quer combustível? WRO. Tem dinheiro? Dom Cornel. Quer saber de Nibelheim? Vai atrás da Tifa. Ele não dá informação nenhuma, ele só manda ir falar com os outros. E aí é que você fica se perguntando, oi, como assim Dom Cornel? Ele não morreu na queda em Yutai? E foi basicamente que eu fiquei surpresa. Sabendo que não é uma boa você tentar andar de carro pelos restos de Midgar, ele decidiu que ele precisava deixar o carro dele antes, em algum lugar. Mas para não ficar zanzando por aí, porque ele já não tem gasolina, ele voltou pra Praça Central, onde ele encontrou o Reno, assim, que perguntou, e aí, já te deram a minha mensagem? Ele ficou tipo, já, então o que você tá fazendo aqui? Em resumo, acaba tudo bem, ele explica que, tipo, não foi a intenção dele ameaçar o chefe dele de morte, mas ele não tinha outra saída. O Reno foi até bem de boa, águas passadas não movem moinhos, vida que segue. Ele pergunta animado, e aí, o que você achou de conhecer seu irmão? O Evan fica meio... sabe? Aí o Renan manda é só questão de você ir lá visitar mais ele pra quebrar o gelo. E ele fica tipo, com certeza, vou voltar lá, pode ter certeza. De qualquer forma, a questão é, ele pede pro Reno ficar olhando o carro enquanto ele vai dar uma volta por aí e resolver alguns negócios. E o Reno fala, beleza, pode deixar que eu cuido. O Reno é o melhor personagem desse livro e de todo o jogo a partir de agora, depois da Yuffie. Mas o Reno, de qualquer forma, pergunta se ele
vai pra algum lugar depois dali. E ele diz que sim, ele pretende sair numa viagem e o Reno fica verdadeiramente preocupado. Ele fala, ó, não é muito seguro pra fora de Edge. Tem muitos monstros e não são os monstros que nem tem aqui próximo. São monstros realmente perigosos, você precisa tomar cuidado. E aí, como o Evan já não estivesse muito desesperado, ele fala, não, tá tudo bem, tá suave. Mas ele fica feliz pela preocupação do Reno. É difícil você assimilar que tem um Turk verdadeiramente preocupado com você e sem nenhum interesse, sei lá, monetário ou qualquer coisa do tipo. No Seven Heaven ele chega, fala com a Tifa, pergunta pra ela sobre Nibelheim. Quando ele pergunta pra ela sobre Nibelheim, ela já fica meio desconfortável, meio bad. E as informações que ele começa a dar pra Tifa começam a ser uma mistura de verdade com mentira. Tudo que ele fala a partir daí começa a ser um misto de verdade com mentira. Quando ela pergunta quem falou pra ele que ela era de Nibelheim, ele fala que é o Johnny e não o Cloud. Ela pergunta por que ele quer ir lá. Então ele pega a foto que o senhorzinho deu pra ele, que tem as 50 pessoas lá. Ele mostra pra Tifa e ele aponta, tá vendo essa moça aqui do lado? Ela é a minha mãe, eu tô atrás dela. Comentário meu agora, eu tinha lido até essa parte e eu pensei que ele tava falando isso como mais uma mentira. Porque como ele começou a misturar muitas coisas que eram verdades com coisas que era mentira, eu já não sabia se era ou não. Mas no caso, a foto que ele mostra, realmente ele aponta pra uma moça que era realmente a mãe dele, pelo que eu entendi. Então ela fala que Nibelheim é muito longe, que é outro continente e que ele precisaria atravessar o oceano, o mar, né? Oceano. Pra chegar até Nibelheim. E que ele ia ter que ir pelo menos até Junon para poder atravessar para a Costa do Sol e então ir para Nibelheim. E que em Junon tem uma cidade portuária, só que todos os mapas atuais tinham modificado muito a paisagem, então talvez ele não fosse encontrar nenhum mapa decente que pudesse levar ele até Junon. Então ela vai para os fundos, ela volta com o mapa todo rabiscado, falando, ó, esse mapa ele foi atualizado por nós. É isso. É a única coisa que você precisa saber. Ele foi atualizado pela gente. Então ele não tá 100% correto. Eles conversam brevemente sobre alguns lugares pelo qual ele vai passar. Ele pergunta sobre Gold Saucer. Pergunta pra Tifa se ela já passou por lá. Ela responde que talvez sim, talvez não. Talvez vá se fuder. Ok, talvez isso ela não tenha dito. E ela conta que também tem Costa del Sol e que lá é muito legal, muito melhor do que Nibelheim. Talvez fosse até melhor ele ficar por lá. E seria até legal ele levar a namorada dele. Ele fica tipo, namorada? Ela é a Kiri. O melhor é que todo mundo, na hora que ele fala, e a sua namorada? Ele, namorada? É a Kiri. Aí ele fica tipo, ela não é minha namorada, não. Ele queria dizer que sim. Mas ele não tem como, por que não? De volta à praça central, Reno e o Rude estão conversando. O Rude tá meio que dando uma mexida no carro do Evan, pra ter certeza que não tem nada de errado com o carro. E o Reno fica tipo, ai, que bonitinho dessa parte. E o Rude fica, olha, eu notei que tinha um negócio errado no carro. Se essa porcaria simplesmente explodir quando esse moleque estiver andando e morrer, eu não vou conseguir dormir à noite. E aí o Reno fica tipo, make sense. E aí eles começam a conversar sobre o fato do Evan simplesmente não conseguir se manter fora de problema. É o fato de que, enquanto ele estiver ao lado da Kiri, aquela menina é automaticamente problema. Ela cheira a problema. Não tem um momento em que a Kiri não vá se meter em problemas, em encrencas, e o Evan vai ser arrastado pra junto disso, porque ele fica andando com ela. Só que o Reno fica tipo, é irmão do Rufus, ele vai se dar bem. Lembrando o que aconteceu assim no episódio Shinra, né? Se ele tiver o mesmo sangue de barata do Rufus, ele realmente vai se dar bem. Não demora muito pra que a Kiri comece a aparecer, ela chega e aí, Reno Rude. Nessa hora que eu comecei a dar risada, porque o Reno fica tipo, mano, a gente é algum tipo de monstro de duas cabeças? Então ela pergunta onde que tá o Evan,
se eles sequestraram ele porque ele se recusou a ser o sósia do Rufus. E aí o Reno ficou tipo, mano, do que você tá falando, garota? E ela responde que alguma coisa aconteceu com ele, e ela tem certeza que tem dedo da Shinra nessa história. E o Reno fica mó de, não, ele é mó brother da gente, deixou a gente olhando o carro dele, pá, caramba, 4, tá maluco, garota? Oxi. Então a Kiri fica pé da vida, ela entra no carro e ela decide esperar por ele lá dentro. De volta o Evan, ele foi atrás do Leslie pra perguntar onde que ele encontra esse Wall Market, onde ele pode encontrar esse Don Cornell. Porque quem conhece mais das favelas de Midgar é o Leslie e a Kiri. Mas você acha que o Evan vai perguntar alguma coisa pra Kiri, né? Depois da treta que eles tiveram. Quando ele chega lá, ele é recepcionado pela esposa, pela namorada, na verdade, né? Do Leslie, a Melly. Ela já tá com uma barriguinha assim meio saliente. Ela vem trazer cookies pra eles. E ele come um pouquinho, ele fala, nossa, que gostoso. E aí ela fala, e talvez um dia eu possa falar pra Kiri como fazer. E o Leslie fala que nunca daria certo, porque a Kiri morre de medo de fogo e ela não acende absolutamente nada por ocasião nenhuma. Então ela nunca vai cozinhar na vida. Tem um nome aqui. Associação traumática. E aí, quando o Evan fala, eu preciso encontrar um cara chamado Don Cornell, você pode me ajudar? O sorriso da Melly simplesmente desaparece em segundos. Então o Leslie fala, você pode vir aqui rapidinho? Fala baixinho assim, com uma voz meio seca. De volta a Kiri, ela tá batendo com tudo a porta do carro e ela tá indo sair pra comprar alguma coisa pra comer antes que o Evan volte. E o Reno fala, mano, por que você não fala pra mim o que tu quer conversar com o Evan? E quando ele aparecer, eu conto pra ele e ele fala com você. E aí ela fala que não vai rolar, porque ele não vai falar com ela. Por mais que ela deixe alguma mensagem, sabe? Então, o Reno se toca dessa tretinha que tá rolando entre eles. E ele fica tipo, ai, tá bom, vai. E ela sai comprar alguma coisa pra comer. O Rudy pergunta onde que ela vai. E o Reno explica que ela foi pegar alguma coisa pra comer, porque ela tá com fome. E o Rudy fala, nossa, parece que ela nunca ouviu falar dos Turks. Pra ela se dirigir com eles daquele jeito meio duro, sabe? Só que nessa hora o Reno tem uma divagação que foi o mesmo... Divagação é a palavra certa? Não sei. Mas é a mesma que eu tive ao longo das gameplays de Before Quizzes. O Reno pensa, não importa o quanto a Shinra consiga ganhar os corações e as mentes, as pessoas ainda assim vão ter medo da Shinra. Ele consegue ver no Evan que ele não tem medo deles, que ele realmente confia, tipo, criou meio que uma pequena confiança entre os Turks e o Evan, mas ele não consegue ver isso da Kiri. Por mais que ela seja firme falando com os dois, é claro nos olhos dela que ela morre de medo dos Turks. E aí ele fala isso e o Rudy fala, você sabe, ela me lembra um pouco a Ares. E o Reno concorda e fala, sim, ela também me lembra a Ares. De volta ao Evan, o Leslie explica pra ele como chegar até o Wall Market. Só que antes ele chega e fala o seguinte, escuta, Evan, nunca mais mencione o Cornell na frente da Melly de novo, tá bom? E aí o Evan não entende muito, ele pergunta, tá, mas por quê? E o Leslie simplesmente fala, se você é o meu amigo, você não vai me perguntar o porquê, tá? E ele fala, tá, e só vai pra o Wall Market. Então ele vai pro Wall Market, ele encontra a casa do Don Cornell. Ele é atendido por um cara e ele explica que ele quer falar com o Don Cornell, que ele foi indicado pelo Cloud. Quando ele entra, ele é mandado pra um quarto com uma cama redonda imensa. Lá ele encontra um cara de cadeira de rodas, que é o Don Cornell. É o mínimo que você espera da situação dele depois de ele ter caído do alto do Monte da Chao no Tai, né? Depois das merdas que ele fez. Acho que foi um pouco. Mas tudo bem. Nisso, ele fala que ele precisa de combustível. Mano,
essa passagem ela é muito estranha, porque o quarto inteiro do Don Cornel, as paredes inteiras são cobertas por fotos de muitas mulheres, e em uma delas em particular ele fala, você acha que é simples assim, você chegar aqui, você pede combustível e eu vou te prover. Eu quero que você faça com que o Cloud saiba que isso está aqui. E aí ele fica olhando isso o quê? E aí quando ele se toca que tem uma foto onde uma das pessoas é claramente a Tifa, em um vestido muito bonito. No meio parece ter o Cloud, vestido de mulher, e tem uma outra mina do qual ele não conhece. O Don Cornel fala que ele quer que o Cloud saiba da existência daquela foto, e que todas aquelas fotos estão lá por algum motivo. É muito mais fácil manipular as pessoas daquele jeito. E ele fica encarando toda hora o Evan, ele te conhece de algum lugar, você tem alguma ligação com a Shin? Aí ele fala, as pessoas falam que eu sou meio parecido com o Rufus. Ele, não é isso. O Don Cornel vai pros fundos. Quando ele volta, o Evan começa a olhar a parede inteira. Nisso ele encontra uma foto da Merle. Ele arranca essa foto, ele esconde. Quando o Don Cornel volta, ele volta com uma foto do 15º? Deixa eu ver. 15th birthday. Do 15º aniversário dele. E ele entra em desespero. Ele começa a olhar pra parede dele pra ver se ele encontra a foto da mãe dele de alguma forma, alguma coisa assim. Ele ficou meio desesperado. E aí o Don Cornel explica que na verdade não é aquilo. Que ele encontrou aquela foto do aniversário dele no quadro de avisos na estação. Que ele manda os capangas dele arrancarem as fotos do quadro de aviso para que eles fiquem de olho em pessoas desaparecidas. Porque assim que ele ganha dinheiro, ele vê uma pessoa desaparecida e aí depois ele entra em contato com a pessoa pra chantagear, sabe? Eu vi teu filho, teu marido ou a pessoa com quem você deixou o papel, mas se você me der uma grana, eu te conto onde que essa pessoa tá, sabe? Ele é teve um filho. No fim das contas, ele paga pela foto dele, ele paga pelo combustível, na força do ódio, mas paga. Ele sai de lá com a foto dele, com a foto da Merle, com a foto do Cloud, com a Tifa e a Ares. E aí fica combinado que ele vai encontrar no final da avenida principal sul de Edge para a entrega da gasolina. E antes de ele sair, o Don Cornel fala que se ele quer mais alguma foto, sendo que algumas ele levou, escondida, ele pode levar, porque ele tem centenas de cópias daquela, então ele não precisa se preocupar. Depois de ele sair de lá, ele vê a foto do Cloud e da Tifa, ele vira e vê que atrás está escrito Cloud, Tifa e Ares, e ele lembra que essa era o nome da Ancient, que o Reno comentou com ele. Ele destrói a foto de qualquer forma. Ele também destrói a foto da Merle. E atrás da foto dele, ele encontra também o número de telefone da casa antiga dele com o nome do Nick Foley. Então ele se pergunta se o Nick Foley em algum momento esteve procurando por ele. Depois disso, ele segue pra casa do Leslie, onde ele chama ele e fala que ele conseguiu encontrar o Don Cornel e tal. Só que ele encontrou uma foto da Merle lá e pegou ela e destruiu. E o Leslie, ele tá ficando feliz por conta do que ele fez. Aí o Evan fala, não, pera, calma. Eu tô te contando isso porque me deu a entender que o Cornel conseguiu notar que eu levei uma das fotos dele embora. Porque quando eu tava saindo, ele falou que eu poderia pegar qualquer uma daquelas fotos porque eles tinham milhares de cópias e que, sabe, tanto faz pra ele. Nisso, Leslie dá meio que um soco nele, mas não muito forte, e fala que ele tem um senso de certo e errado um tanto quanto confuso e bizarro. Só que é graças a ele que tanto ele quanto a Kyrie se tornaram pessoas melhores. O Evan fica tipo, como assim? Você nunca se tocou de que a Kyrie não tem roubado mais? Isso é por sua causa. De qualquer forma, o Evan pede desculpa, porque pode ser que comecem a ir atrás do Leslie e a namorada dele, e talvez seja a culpa do Evan. Então o Evan pega a chave da casa dele lá no Doyoville e entrega pro Leslie, falando, vocês podem se mudar pra lá. O Leslie fica,
se a gente vai se mudar pra sua casa, onde que você vai? E aí ele explica que ele tá saindo numa viagem por aí, e é isso. Então o Leslie só fala, só não me faça nenhuma loucura, então só tem mais uma coisa pro Evan fazer antes de partir. De volta ao Reno e o Rudy, o Doyle tá lá com o Fábio e o resto do pessoal pra ajudar na construção do monumento. Perguntam onde tá o Evan, porque o carro dele tá lá. E ele fala, sei lá, o moleque deixou o carro aí e pediu pra gente ficar de olho. Ele vê o Rudy chegando, o Reno vai até ele, vê que ele tá com o telefone. Ele, ei, tudo bem? Ele, eu tô indo pra Midgar. Midgar? O que você vai fazer com Midgar? E ele fala, eu tenho que dar uma olhada nos helicópteros. Helicópteros? Por que a gente tá precisando de helicópteros? Song e a Helena estão precisando deles e pediram pra eu dar uma olhada. Ele... eu já tô cansado de ficar de fora das coisas deles. Aí o Rudy fica tipo, tanto faz, eu tô indo pra lá. Ele, não, por favor, deixa eu ir com você. Estamos de volta agora com Evan, que antes de partir, ele achou que seria melhor ele passar no Seven Heaven e explicar pra Tifa o que aconteceu lá. Ele fala que ele foi atrás do Don Cornell pra pegar gasolina, e a Tifa fica assustada e surpresa com o fato de que o Don Cornell ainda tá vivo, né? Não é só a gente que se surpreende com isso. E ele fala que nisso, dentro do quarto dele, existiam diversas fotos. E em uma das fotos ele viu ela, um Cloud de vestido e uma moça que na foto se chamava Ares. Ele pergunta se ela era amiga deles e a Tifa fala que sim. Aí ela se corrige, ela fala que não. Ela diz que amiga não faria jus ao que ela era pra Tifa, sabe? Eu achei isso tão bonitinho, meu Deus. Mas bem, de qualquer forma, ele avisa que ele roubou a foto e que provavelmente o Don Cornell se tocou disso, então que ele não sabia o quão isso poderia ser prejudicial pra eles. Então ele avisa pra que ela fique de olho e ela fica, tudo bem, não se preocupa, o Cornell não é um problema, pode deixar que eu lido com ele. E nisso, a Tifa comenta que a Kiri passou por lá pra pegar um lanche. Então a Evan pergunta, você não comentou pra ela que eu tava indo pra Nibelheim, né? Aí a Tifa manda um, ups. E ele, tudo bem. E meio que a Tifa fala vamos fazer o seguinte, pra quitar a dívida por eu ter aberto demais a minha boca, ela dá basicamente uma janta de graça pra ele, assim dizer. Ele está lá andando de barriga cheia, indo pra praça, e ele encontra a Kiri com uma cara bem emburrada no carro. E quando ele chega, ela simplesmente fala, vamos, bora, sabe? E ele senta no lugar do motorista e fica, tá, cadê os Turks? Aí ela fala, saíram, eles tinham outra coisa pra fazer. Aí ele, sério? Ela, sério. Fica mó torta de climão, sabe? Mas ele entra. E como resumir esta parte? Basicamente, eles estão indo rumo à avenida principal sul de Edge. O gasolina acaba um pouco antes, ele tem que ir arrastando, né? Empurrando o carro, uma coisa meio início de Final Fantasy XV. E aí eles começam a conversar. Assim, começa no tom amistoso, não termina nem tanto, rola um clímax. E depois volta a ficar normal. Isso acontece porque basicamente a Kiri começa a perguntar, então quer dizer que sua mãe não tá mais morta. E ela tá em Nibelheim, e ele fica, e aí você nunca me disse isso, mas a Tifa pode saber. A mina que trabalha no bar, que a gente não faz ideia de quem seja, não. Ela pode saber que sua mãe tá lá. E aí rola uma discussão, porque meio que tipo, rola aquele crush da Kiri pelo Rufus, mas é tipo só crush ou admiração por ele, ao mesmo tempo que acontece a mesma coisa do Evan pra Tifa, tipo, ele tem uma admiração pela Tifa, só que não chega a ser uma paixão, é só tipo um eita carai que mulher anda porra, é a mesma coisa a Kiri pro Rufus, é tipo eita homão da porra, só que não vai muito além disso, sabe? E aí a Kiri tá pé da vida, porque ela preferiu contar as coisas pra Tifa do que contar pra ela. Eles começam a discutir de novo. E ela manda uns, eu já tô cansada, eu perguntei os negócios pra você e você só me mentiu, e era mentira atrás de mentira, eu tento
fazer com que você goste de mim, mas eu tô cansada. E ele fica tipo, mas hein? Eu não percebi. E ela e aí você fica, eu acho que a Kiri se declarou meio puta e eu não tô entendendo se ela tá se declarando ou se ela tá pistola. Eu tô meio confuso. De qualquer forma, eles meio que terminam a discussão numa torta de climão de... Eu tentei melhorar pra você e você não se tocou até agora disso. E o que você quer que eu faça? Não sei. Se vira aí. De volta aos Turks. Antigamente, assim, a Shinra possuía muitos aviões, helicópteros, airships, motos, carros e mais toda uma infinidade de coisas. Só que atualmente eles possuem apenas 3, do qual eles também não estão muito bons. E o Reno e o Rude estão dando uma olhadinha. E é dito, né, agora finalmente o Reno e o Rude sabem que o Tseng e a Helena estão à procura de resquícios da Jenova e que eles estão entrando em contatos com os antigos aliados deles para descobrir essas informações, ou seja, que eu imagino que seja aquilo que aconteceu no final do... No final não. No final do Before a Crisis e o meio ali do episódio Shinra do On The Way to a Smile, sabe? Então, se você não sabe, tem o link aqui embaixo. E eles estão falando que eles precisam reformar os helicópteros, consertar e tudo mais, quando de repente eles escutam um barulho. Então a Helena já fica atenta, ou eles reparam que tinha alguém ouvindo a conversa, e aí o Song fala, ok, Helena pode ir atrás da pessoa, só que volte aqui em 1 hora, você tendo conseguido capturar a pessoa, matar a pessoa ou não. E ela fala, beleza. E ela sai correndo atrás. Um dos helicópteros já tá funcionando, e enquanto o Rude vai ficar cuidando da unidade 2, é para que o Reno volte pro monumento para ficar de olho em tudo por lá. De volta o Evan e a Kiri, eles já estão mais calmos. Eles estão falando o motivo do porquê eles tiveram as atitudes que eles tiveram e tudo mais, porque ele se sentiu mais à vontade com a Tifa, dela porque ela se sentia mais à vontade com o Rufus. Como se tivesse passado muito tempo com o Rufus, mas tudo bem. Eles estão conversando isso, eles escutam um barulho de alguém se aproximando. Quando eles notam que essa pessoa se aproximando é o Leslie. Em resumo, assim bem resumido, o Leslie foi até o Don Cornell porque ele precisava de dinheiro e ele pediu um emprego de volta. E como o Don Cornell adora ver alguém se humilhando pra ele, é lógico, ele aceitou que o Leslie voltasse a trabalhar pra ele. E aí o primeiro serviço do Leslie é a entrega de gasolina pro Evan. E o Evan fica meio bad, assim, sabe? Tipo, putz, cara, voltar a trabalhar pro Don Cornell, que vida merda. Não acredito que você fez isso. E aí ele trouxe um monte de galão de gasolina. Ele também entrega uma arma pro Evan. E ele explica que ele deu um jeito no Don Cornell. Aí eles ficam, você matou o Don Cornell? Ele falou, não, eu não matei. Só que digamos que assim, as fotos viraram fumaça. Basicamente ele tacou fogo na casa do Don Cornell. Não quer dizer que ele matou, mas ele tacou fogo na casa dele. Ele disse que talvez isso possa prejudicar ele, talvez, mas ele sabe se virar, sabe? E ele parece que ele conseguiu também umas armas para ele poder se defender e tal. O Evan fica meio preocupado, mas o Leslie fala para que ele não se preocupe e que independente do que aconteça dali pra frente, não era pra que ele se culpasse de qualquer forma que fosse. Merdas acontecem. E aí o Evan fica ainda mais preocupado, tipo, o que você quer dizer com qualquer coisa? Ele fala, tipo, relaxa, só esquece. E o Evan dá parte da grana dele pro Leslie se virar e tal. O Leslie agradece e aceita, coloca no bolso de trás e ele fala que vai pagar junto com o aluguel, porque eles realmente vão ficar na casa dele. E ele aproveita e entrega um lanche para eles poderem comer, feito pela Merle. Ele se despede e vai embora. E então a Kyrie e o Evan saem mapa fora, rumo Nibelheim. E a gente termina o primeiro capítulo e a gente entra no segundo, que é o
quem é você. O primeiro capítulo era esse daqui. Eu queria mostrar isso antes. Na verdade eu mostrei antes, mas eu vou mostrar agora. Aqui. A gente tem o primeiro capítulo, que tem a cara do Evan. E agora a gente tem o segundo capítulo, que tem a cara da Kyrie. E, finalmente, terminei essa parte. Eu espero que ela fique tão curta quanto a primeira, só que eu duvido muito, tendo em vista que tem 2 horas de filmagem. Eu não sei falar pouco, mas eu espero que eu saiba cortar muito. E é isso, Muggles. Eu espero que, apesar do formato simples que esses vídeos têm, eles sejam úteis e sejam legais pra vocês, porque a minha intenção com eles é fazer com que mais fãs do Final Fantasy VII, assim como eu, possa ter acesso a esse tipo de história, porque em algum momento da minha vida, quando eu era mais nova, eu queria ter como ler, mas eu não podia, tanto por falta de conhecimento no idioma, quanto por grana. Eu não tinha como pagar nenhum produto oficial da Square Enix. Agora que eu tenho, eu compro, e eu sempre tento trazer de alguma forma aqui no canal para compartilhar um pouquinho com vocês. Quando eu comecei o do On The Way to a Smile, eu tive essa mesma sensação. Eu passei tantos anos querendo ler o On The Way to a Smile, e quando eu consegui, eu queria que essa história não ficasse guardada só pra mim, porque eu pude comprar e eu consegui ler. Eu queria que outras pessoas que não podiam pagar pelo livro e que não podiam ler por conta do idioma conseguissem conhecer a história também. E esse daqui eu também tenho essa mesma sensação. Depois que saiu o remake e vieram muitas pessoas atrás dos vídeos do On The Way to a Smile para saber mais da história, eu fiquei muito feliz em saber que os vídeos realmente foram úteis para que mais pessoas pudessem conhecer de fato a história. E como eu espero que a história do Leslie e da Kyrie seja mais abordada nas continuações do remake, eu espero que esse livro seja útil para você que quer conhecer mais do jogo futuramente. Não sei quando vai sair a parte 3. Tá tarde, mas eu vou tentar começar a gravar ele agora, para que ele saia um quanto antes, porque dia 11 vai sair o patch novo do Final Fantasy XIV e eu não vou ter tempo para gravar mais nada de Final Fantasy VII. Então esses próximos dias eu acho que eu vou ficar gravando incessantemente coisas de Final Fantasy VII, para que esse gás que eu tô tendo agora não acabe, sabe? Porque eu sou muito de hype. Então eu começo a falar do Final Fantasy VII, vou falando de Final Fantasy VII, eu não vou conseguir falar de Final Fantasy VII até que algo tenha um hype maior que se sobreponha ao meu hype do Final Fantasy VII, né? E eu tenho essa sensação de que o Final Fantasy XIV vai fazer isso, então é melhor eu estar preparada, pelo menos com conteúdo gravado, para que eu possa editar com calma futuramente. Que foi basicamente o que eu fiz com todos os meus gameplays. Dava o hype, eu jogava, aí eu editava com mais calma. Eu espero fazer isso com as coisas do Final Fantasy VII. Então, se você ainda não é um Mugo, se inscreve nesse canal aqui embaixo, ativa o sininho para não perder as notificações. Em breve sai a 3ª parte do vídeo. Eu não sei se vai ter a 4ª parte com as minhas impressões, talvez tenha. Eu preciso ver, eu preciso de tempo. Preciso me organizar. Se você já é um Mugo, deixa o seu curtir, o seu comentário. Eu adoro ler comentários, ainda mais quando tem dúvidas sobre a história. Adoro tirar dúvidas da história. Então é isso. Beijinhos, tchau, tchau. Eu preciso de café. Quero café! Na verdade eu quero cappuccino.